para a LESP, Constituição do Senado Federal, né? Poder Legislativo. Dentro do nosso sistema federativo, o Senado representa a casa que representa os estados da federação, como a Câmara representa a população, senadores eleitos pelo sistema majoritário de 81 senadores no total de cada estado, e o Distrito Federal elegerão 3 senadores com 2 suplentes. Então nós temos as regras aqui no artigo 52 e no artigo 46. O Senado Federal, 46, o Senado Federal acho que eu estou errado, né? Mas 46 é o Senado Federal. O Senado Federal compõe-se de representantes do Estado e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Essa coisa de princípios de eleição cai às vezes. É muito do mal. Basicamente, majoritário, eu acho que é as pancas, certo? Basicamente, o Senado Federal os carinhas do Senado Federal são de um jeito e os caras deputados são de um jeito. Os deputados foram eleitos por voto, sabe, das pessoas. O Senado Federal não. O Senado Federal são pessoas que representam os trecos políticos, sabe? Bom, cada estado e distrito federal elegerão 3 senadores com um mandato de 8 anos. A representação de cada estado do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2 terços, e cada senador será eleito com 2 suplentes. Essa coisa de suplentes às vezes caiu aqui. Ele fala com que o senador dos suplentes de representação será renovado de 4 em 4 anos, alternadamente por 2 terços por 2 terços são 4 em 4 anos. Porque achei que o treco era o mandato de um senador é 8 anos, né? 2 legislaturas. Lembra de legislatura de 4 anos? Cada senador tem 2 legislaturas. Quer dizer que ele trabalha por 8 anos. Senadores de cada estado e do Distrito Federal, 2 serão eleitos numa eleição e 1 será eleito na eleição de 4 anos realizada nos 4 anos posteriores, né, para ver se há alternância entre 2 terços e 1 terço. Então não confunde o mandato dos senadores. Acho que entendi. Basicamente tem 3 senadores, certo? Olha aqui, ó. 3 senadores, for cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores, certo? Com um mandato de 8 anos, né? Tá falando no começo. Daí no segundo parágrafo ele falou por 1 e 2 terços. Basicamente, a cada 4 anos, um desses caras vai ficar mudando. Ou seja, a cada 4 anos vai trocando 1 ou 2 dos senadores, entende? Por 1 e 2 terços, uma vez de cada vez, um de cada vez. Sai 1, entra 1. Sai 2, entra 2, entendeu? Daí sempre fica 3, mas os mandatos são de 4 anos. Acho que é isso que eu não tinha entendido a primeira vez que eu li isso. Bom, a sessão legislativa dura 1 ano, ou seja, em 1 ano, os dois federativos, dividida períodos. Primeiro período e sessão legislativa de 2 de fevereiro e 17 de julho, e a segunda é de 1 de agosto a 22 de dezembro. Isso é importante para o concurso da LESP, né? Senadores, temos 2 suplentes, né? Que vão pegar aí 90% das competências do Senado, vão estar nesses 3 grandes grupos de assuntos das questões, tá? Daí, no 52, em que eu estava confuso, mas está realmente, o 52 fala de coisas privativas, que também podem ser chamadas de competências exclusivas do Senado Federal. Então, as delas são processar e julgar o presidente e vice-presidente da República dos crimes de responsabilidade, bem como os ministros do Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes de responsabilidade. Mas eles têm que estar conexos, essa frase aqui final, é a parte final, que sempre está nas questões, e eles mudam um pouquinho. Tipo, os crimes dos carinhas do Exército e Marinha, eles têm que estar conexos com o presidente e vice-presidente para eles serem crimes de responsabilidade. E eles também têm que precisar jogar os ministros do Supremo Tribunal Federal, que são e os membros do Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional de Ministério Público, que também tem que ler para aqui, para o ALESP, Procurador-Geral e da República de Procuradoria-Geral nos crimes de responsabilidade. Desses caras extremamente importantes, Estou ligado por crime de responsabilidade no artigo 52, seus primeiros, segundo e 2. Vice-presidente, os crimes de responsabilidade, comandantes das Forças Armadas, os crimes também conexos com aqueles. Por que isso? Porque vem julgar os crimes comuns e os crimes de responsabilidade dos ministros do Estado são o Senado Federal. Não conexos não é o Senado Federal. Daí, no artigo 105 do Tribunal de Justiça, não presta atenção que o Senado só vai julgar os crimes de responsabilidade do ministro que for conexo com o clima de presidente, porque se o crime
no seu início, cometeu um crime sozinho, e crime de responsabilidade sozinho ele vai ser julgado pelo STJ, o Supremo Tribunal Judiciário. Que agora, se o crime de responsabilidade cometido pelo ministro for conexo com o do presidente, então vira crime de conluio e é crime julgado de responsabilidade, julgado pelo Senado Federal. O segundo, para associar todos aqueles carinhas, né? É assim. Vamos lá na Câmara dos Deputados, existe um primeiro juízo de admissibilidade, certo? Daí proferido por 23 deputados federais e o Senado vai realizar o segundo juízo. Ou seja, primeiro julga num canto, todos esses caras importantes, primeiro julga num canto, os deputados, depois julga pelo Senado. Daí, na imunidade por maioria simples, isso é uma decisão do Supremo do decisão do Supremo. Daí vai ao julgamento pelo Senado por 2/3 também dos senadores tem que votar, conforme o parágrafo único do artigo 52, que a gente ainda não leu. Daí, dos casos previstos nos incisos 1 e 2, o crime de responsabilidade do presidente e os ministros funcionará como presidente do Supremo, que vai julgar. O presidente do Senado com julgamento do presidente de, por exemplo, de presidente. Zoado, me confundi. Sem prejuízo de canções, né? Daí, conhecimento, pronúncia e julgamento. Disso é sobre um processo de impeachment, tá? Conhecimento. Recebida a acusação pela mesa. Mesa significa a Câmara ou a Câmara. Quer dizer, a Câmara dos Deputados. O Senado Federal também pode fazer, né? Comissão especial será eleita para oferecer um parecer opinativo acerca de conhecimento ou não de acusação. Referido parecer, que tem as informações, né? Deverá ser apreciado pelo plenário, que é as duas casas juntas, o mais forte, em votação nominal e maioria simples. A votação é nominal e a maioria é simples. Maioria simples significa que não importa a quantidade de pessoas que tem lá. Basicamente, tem sessões que precisa de todo mundo estar lá. E daí, se está todo mundo lá, quando passar de mais de uma da metade, é a maioria absoluta e vota. Mas só quando é maioria simples, eles vão... Não precisa estar todo mundo lá, ou seja... A quantidade de maioria simples é a quantidade dependendo de todos... do treco que tiver mais votos. Dessa quantidade que está lá. Pelo menos é isso que eu entendo. Bom, será que a maioria simples é um diferente, né? Mais difícil ainda. Caso seja conhecida a acusação pelo plenário do presidente da República, é notificado considerando-se a partir da notificação instaurado o processo, caso em que o chefe do executivo ficará afastado por cargo por até 180 dias. Artigo 86, parágrafo 2 da Constituição Federal. Afastado de 180 dias, né? Normalmente um afastamento é de 90 dias, não sei o que é sinistro. Daí, pronúncia pelo Senado Federal e não mais pela Câmara dos Deputados, coordenados pelo presidente da STF. Basicamente, quem pronuncia o impeachment é o Senado Federal, né? E o julgamento, quem julga o impeachment é quem aceita a pronúncia. O julgamento é feito pelo Senado Federal e coordenado pelo presidente do STF, do Supremo Tribunal Judiciário. Loucão. Daí, na terceira privativa do Senado é aprovar previamente pelo voto secreto após a eleição pública a escolha de... Daí é a escolha de várias pessoinhas específicas, que são as arguições, certo? Magistrados nos casos estabelecidos nessa Constituição, ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo Presidente da República, governador do território, presidente de diretores de Banco Central, procurador-geral da República, titulares de outros cargos de lei determinada. Basicamente, tem vários caras que precisam passar pelo Senado antes deles tomar posse, é isso que está dizendo aqui. E o voto é secreto, eles foram aprovados. Daí, e o quarto competência privativa é aprovar previamente por voto secreto, após a eleição da sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Esse aqui é a que mais cai, na verdade. Esses outros caras aqui, de aprovar os caras, normalmente não cai. E não cai. Tipo, só o único que cai é quando cai questão de Tribunal de Contas, de fiscalização controle interno. Deles falam das pessoas que são escolhidas da listinha lá do Tribunal de Contas, né? Daí eles dão uma lista lá uma lista escolhida lá pelo Congresso Nacional, que o Congresso Nacional é a mistura do Senado Federal com Câmara dos Deputados, né? Bom, normalmente só o cara cai esses ministros do Tribunal de Contas da União, TCU. O outro, a única coisa que cai é normalmente esse cara aqui de aprovar os caras diplomáticos.
no enunciado, né? Mas por que eles têm que adaptar? É por causa que eles têm que verificar se ela está apta para exercer aquele cargo. Isso vai ser realizado, via de regra, pelo Senado da República, que vai julgar as autoridades por crime de responsabilidade e também vai verificar as finanças públicas e outras coisas, certo? Lembre-se, um estabelecimento de militante ativa mobiliária da União é de competência do Congresso Nacional. Estabelecimento de montante de dívida mobiliária da União, que pode fazer, é de competência do Congresso Nacional. Se lembra que uma das prerrogativas de descobrirem que antes a administração pública era um mau gastador. Estou falando besteira. O que eu quero dizer é que antes não dava para fazer isso, mas depois que descobriram que o capitalismo é uma merda, e daí enferra todo mundo, quando ele cai, enferra todo mundo ao mesmo tempo, eles fizeram que o controle de dinheiro seja pelo poder público, certo? E daí quem é que controla o treco de dinheiro é a lei orçamentária. E a lei orçamentária quem faz é o Congresso Nacional. Basicamente, o que eu quero dizer é que quem estabelece o montante de dívida mobiliária, que significa quanto que a administração pública pode colocar de dívida, o que significa, tipo, imagina que não tem dinheiro para a saúde, mas a saúde obviamente não pode ser parar nunca. Então, a União pode ficar com dívida para pagar essas coisas, as coisas que estão. Ela pode pedir empréstimos e ficar em dívida para pagar essas coisas, entendeu? É basicamente isso. Pelo menos é isso que veio à cabeça quando eu li isso aqui. Será que está falando de outra coisa? Bom. Então, a dívida mobiliária nacional, mas total de dívida consolidada, e se estabelecido pelo Senado da República, também é o destinado limite de operações de crédito externo interno da União, limites para concessão de garantia, olha, a gestão de crédito garantia, montante de dívida mobiliária dos estados, ou seja, do Estado, Distrito Federais e municípios, tudo isso, Senado grande grupo de assuntos afetos a finanças públicas e o Congresso Nacional, não é a Câmara do Congresso, também, tá. Nossas contas públicas, mais um nível global, então o que vai competir é o Congresso na área de finanças públicas, sistema tributário e arrecadação de tributos. Tá. Competências do Congresso na área de finanças públicas. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida para esta especificação, o 49 para o especificado no 49, 51 e 52, que são competências privativas de outros caras, dispor sobre todas as matérias de competências da União, especificamente sobre o sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas, plano PPA, DLDO e LOA e operações de crédito de dívida pública e emissões de curso forçada, e também matéria financeira, cambial e monetária, instituição financeira e suas operações, e moedas sem limites de emissão e montantes de dívida mobiliária. No início da emissão da moeda, hoje é o limite em que a economia é a quantidade de moeda em circulação se você que tem dos outros. Não entendi nada. Próximo. Competências exclusivas do Senado. Mais ainda, tá? A gente já deu 4. Basicamente, aprovar coisas, julgar 2 caras, lá o presidente, ministros, procuradores, tá. Agora o 10. Competência privativa é suspender a execução de todo e em parte da lei declarada inconstitucional por decisão definida do Supremo Tribunal do STF. Suspender âmbito do controle difuso ou incidental. O Senado não está obrigado a fazer isso, mas é uma competência privativa dele nos limites das decisões do STF. Nos limites, isso foi um julgamento de inconstitucionalidade. Número 3406. Ato de declaratório de inconstitucionalidade, em que a condicionalidade surge como questão incidental do processo e não causa bem cuja decisão tem efeito inter partes. Vocês não têm efeito, erga omnes, não é contra todos os apeitas. República poderá esse efeito, erga omnes, e a decisão do Supremo do STF, no caso concreto, não por a resolução, e ele não obriga a fazer ele no STF. No caso concreto, para uma decisão com efeito era um omnes estranho. Não estou entendendo nada que eu estou lendo. Então vamos pular de novo. Pula. Tanta coisa pra pular, né? Pula.
Pula, pula, pula. Não quero saber de coisas de inconstitucionalidade, tá? Pula, pula, pula. Pula, 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 pula. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Pula, 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 pula. Caraca. Vai pro próximo. Achei. No próximo, de novo, decisão definitiva do STF. Tem mais informações sobre isso aqui. A suspensão pelo Senado Federal poderá se dar em relação a leis federais, estaduais, distritais ou municipais, desde que tenham sido declaradas inconstitucionais pelo STF, de modo incidental. Incidental. Incider tantum. A constitucionalidade é da expressão manter ou não o sigilo quanto ao objeto da autoria da denúncia, constante no 1º do 55 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União. Troco. Como todo ato normativo autônomo que tenha conteúdo material de lei ordinária, a resolução do Senado é sujeita-se ao controle abstrato e difuso de inconstitucionalidade. Tá. Próximo. Competências privativas 11, 12, 13, 14 e 15. Compete ao Senado Federal aprovar, por maioria absoluta ou por voto secreto, a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes de término do seu mandato. Se ele quer sair, ele é exonerado, certo? Daí, por voto secreto, ela é aprovada pela maioria absoluta do Senado Federal. Se lembra que a maioria absoluta é que todo mundo tem que concordar. Quer dizer, todo mundo tem que estar lá para o voto. Bom, elaborar seu regimento interno. A Senado Federal pode elaborar esse regimento. Basicamente, esse é o inciso que está a todo canto, né? Todos os caras elaboram seu próprio regimento interno. Bom, 13. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos ou funções, seus serviços de iniciativa de lei para fixação de respectiva remuneração, observadas os parâmetros estabelecidos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Existir membros do Conselho de República nos termos do artigo 89 e 8. Avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional, de sua estrutura e de seus componentes de desempenho da administração tributárias da União, dos Estados Federal e dos municípios. Legal, né? Deixa eu ver. Acho que eu vou terminar com esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar mais alguma coisa do Senado Federal para ler. Aqui. Outras resoluções. Competências do Senado, tá? Outras. Elas estão no artículos em artículos misturados, sabe? Tipo, ela está no artigo 58, no artigo 55, 57, tem no C666 também, 66, 89, 91, 737, 50, 155. Só porque eu estou falando isso, porque provavelmente, não, com certeza essas coisas não vão cair. Tipo, a única dessas coisas, dessas outras competências aqui, a única coisa que pode falar, por exemplo, é a chance de cair as competências do presidente do Senado. Porque o presidente do Senado, ele é um cara importante para um teco importante, uma coisinha que cai bastante do poder legislativo do Senado, né? Mas o resto, basicamente, é tudo misturado, não cai. Bom, outras coisas do Senado é indicar membros do CNJ e do CNMP. O que é isso? É o Conselho Nacional Judiciário e o Conselho Nacional do Ministério Público. Esses caras são feitos esses conselhos são feitos toda a nova legislatura de 4 anos de um presidente novo. Basicamente, o Senado Federal indica esses caras e daí o presidente escolhe uns caras entre esses caras, certo? Bom, decidir sobre perda de mandato do senador também é competência do Senado, né? Senador, Senado. Terceiro, presidente do Senado. Mas por que o Senado tem que fazer isso? É por causa que não é o Senado que indica o senador, né? São, como eu estava lá no começo, são 3 senadores escolhidos pelos próprios estados. Próximo, presidente do Senado preside a mesa do Congresso Nacional. O presidente do Senado preside a mesa do Congresso Nacional. O que é o Congresso Nacional? A gestão do Senado com a Câmara dos Deputados. Convoca extraordinariamente o Congresso. Recebe a comunicação de veto presidencial, promulga a lei quando o PR não o fizer, uma vez derrubado o veto, participa, esse PR significa Presidente da República. Essa coisa aqui que eu estava querendo dizer que tem muita chance de cair. Se promulgar a lei quando o PR, que é Presidente da República, não fizer. Basicamente, quando o presidente lá não faz a promulgação, a próxima pessoa que vai fazer é o presidente do Senado. Daí, se o presidente do Senado não faz, é o vice-presidente do Senado. Daí, uma vez derrubado o veto, claro. Basicamente, o presidente foi lá e daí ele vetou uma coisa. Mas daí o Senado Federal, que julga
ou era o Congresso, não lembro, que julga a promulgação, né? Passa por várias casas. E daí eles podem derrubar o veto lá, tem todas aquelas coisas de maioria absoluta, eu acho que é para quebrar o veto. Na verdade, eu acho que a quantidade de pessoas que precisa para quebrar veto é bem pequena, né? Quanto era? Um terço? Bom, daí quebra o veto e daí volta lá para o presidente. Basicamente, se o presidente votou, ele não quer que essa coisa vá, né? Então, normal ele não promulgar. Isso é um chute, eu não sei a verdade tudo isso. Daí, o presidente do Senado participa do Conselho da República, no 89, do Conselho da Defesa Nacional. Convoca extraordinariamente o Congresso para apreciar decreto de estado de sítio durante o recesso. A mesa ou comissões podem convocar. Isso aqui já acabou as coisas do presidente, agora voltou para as coisas competentes do Senado, né? A mesa ou comissões podem convocar o ministro de Estado para prestar informações, encaminhar pedido escrito de informações. Isso aqui também é uma coisa que tem bastante chance de cair. Que é basicamente, as comissões podem chamar pessoas, e uma das pessoas que mais aparecem dessas chamações, tipo, quando fala das comissões, tem uma listinha de pessoas que podem ser chamadas para razões, coisas, tipo a polícia administrativa, a polícia civil, a polícia militar, que eles podem usar para algumas coisas, para investigar, chamar pessoas, Daí, entre essas pessoas, tem lá o ministro de Estado. E o ministro de Estado fala aquela coisa de, se você não participar e não der a desculpa, a gente pode responsabilizar por crime de... A gente pode te incriminar por crime de responsabilidade. Você tem que trazer a justificativa, para não aparecer, né? Daí essa aqui é a segunda que mais cai. É uma coisa que cai bastante também. Depois tem fazer alíquotas máximas de impostos de transmissão causam mortes, nem ideia o que é isso. Fixar por resolução alíquotas interestaduais e interpretações do ICMS, imposto, né? Fixar alíquotas mínimas de ICMS para operações internas, máximas em caso de conflito de federativo. Fixar alíquotas mínimas de PVA. Eleger 2 cidadãos brasileiros natos para integrar o Conselho da República. E a mesa pode propor ação direta de inconstitucionalidade. Essa coisa de inconstitucionalidade é aquele ADI que ficou aparecendo num canto do material. Bom, dessas últimas coisas aqui, o basicão é entender. Se lembra que lá no começo das competências do Senado estava aquela coisa de tributos? É isso aqui. A coisa de tributos é essa coisa aqui de fixar alíquotas máximas de alíquotas. É a porcentagem de dinheiro que é retirado para e voltar para um banco, sabe? Uma porcentagem do dinheiro que vai para um canto, entende? Daí ele vai ficar ali colocando alíquotas e toda vez que for pago esse imposto aqui, vai um dinheiro para quem? Para a União, né? Uma parte. Daí tem uma questão aqui para terminar. É de competência exclusiva do Congresso Nacional. A primeira é de julgar anualmente. Essa coisa de julgar anualmente está certa, mas normalmente eles colocam errado fazendo um semestralmente. Essa coisa de mudar os tempos é muito comum nas questões de concurso, né? Julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Só que isso aqui, se lembra que a pergunta é sobre o Congresso Nacional. Meio estranho, né? Que a gente está estudando o Senado Federal. Mas o Senado Federal faz parte do Congresso Nacional, então. Daí essa aqui, a parte primeira tá certa, mas a segunda, apreciar os relatórios entre a execução dos planos de governo, não está certa. Quem faz isso é o Tribunal de Contas, né? Depois, aprovar, daí, né, a gente acabou de ver essas coisas extras, aprovar, tá? Aprovar por maioria absoluta e por voto secreto. Se lembra? A exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término do seu mandato. E isso está certo. Se lembra que Não, isso aqui está errado porque essa aqui é uma questão exclusiva do Congresso. Isso aqui, essa coisa de aprovar, maioria absoluta, por voto secreto, isso aqui é do Senado Federal. A gente acabou de ver isso. Então, tá errado. Depois, autorizar por 2/3 dos seus membros a instauração de processo contra o vice-presidente e da República e os ministros do Estado. Então, autorizar por 2/3 dos seus membros a instauração de processo contra o Teco. Não lembro, não sei quem é esse cara aqui. Depois, desse aqui deve ser a Câmara dos Deputados, né? Depois tem avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional em suas estruturas e seus componentes e o desempenho da administração tributária da União, do Estado Federal e municípios. Eu acho que é esse aqui mesmo. E o último diz aprovar previamente, por voto secreto, após a divulgação em sua sessão secreta, a escolha dos chefes da missão diplomática de caráter permanente. E esse aqui a gente viu é o Senado Federal. Basicamente, a maioria dos trecos aqui é tudo do Senado Federal. Por isso que é uma boa questão de estudar o Senado Federal. Apesar de perguntar sobre o Congresso, né? Basicamente, a gente
errou. A gente errou. Eu errei a questão por causa dessa primeira. Tipo, eu sabia que esse treco de julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República dá certo. E o Congresso Nacional faz isso. Só que daí tem esse treco final aqui, ó. Apreciar relatórios sobre a execução dos planos de governo. E esse aqui, eu não achava que ele fazia isso. Eu achava que o Tribunal de Contas fazia essa apreciação e mandava para o Congresso depois. Porque as coisas de relatórios de contas, de execução dos planos, é basicamente se os caras estão fazendo as contas, se estão gastando e elas estão sendo efetivas, né? Basicamente é um treco de Tribunal de Contas. E daí eles vão ficar verificando isso, Tribunal de Contas, e vai mandar para o Congresso Nacional. Daí eu achei que não era isso aqui que ele fazia. Então eu considerei errado. O problema é que todas as outras coisas são coisas que... Tipo, tudo tá certo, eu falei tudo certo, mas o problema era a primeira, né? Tipo, o primeiro era o Senado Federal, como eu falei. O segundo não era o Senado, então eu falei que era a Câmara e estava certo. O terceiro, avaliar periodicamente a finalidade do tributário. Eu pensei, talvez isso aqui seja do Congresso Nacional, mas estamos errados, era do Senado Federal. E o último também era do Senado Federal, aprovar previamente por voto secreto, né? Zoado. Próxima questão. Quer dizer, agora vamos estudar outra coisa, tá? Tchauzinho.